Dr. Arthur Dzizik, mais uma vez, na janela da Paulista. Você sabe que endometriose, quem tem sabe muito bem que um bom remédio para ela é engravidar, né? Ou parar de menstruar. Mas a endometriose, doutor Arthur, de alguma maneira dificulta ou atrapalha a fertilidade? 25% dessas mulheres vão apresentar dificuldades para engravidar. Então aí vamos falar da endometriose levando à infertilidade feminina. Pois é, mas só para quem não sabe, pouca gente não sabe, mas para quem não sabe, a endometriose é o crescimento do tecido do endométrio, que é o revestimento do útero, fora do útero, não é isso? Que cicla mensalmente, descama mensalmente. Do mesmo jeito como se estivesse dentro do útero. Por isso que a sintomatologia da endometriose é cíclica, acontece só no período menstrual. Tá, entendi. Agora, por que ela causa infertilidade? Então, tem várias teorias que costumam ligar a endometriose à infertilidade. O que eu mais acredito é quando a endometriose leva a um problema anatômico, Isabel. Quando fruto desses sangramentos internos e ou do aparecimento de focos intrapélvicos, basicamente os endometriomas, levando a aderências, levando então a um problema mecânico. Então a trompa dessas mulheres ou não funcionam ou funcionam menos. Então a gente faz uma relação direta da endometriose com o fator tubo peritoneal, que é dos principais fatores de infertilidade dos dias de hoje. Quer dizer, o óvulo não chega lá? Nem o óvulo e nem o sêmen. O sêmen também não sobe? O sêmen até sobe, mas ele para na trompa. Tá. Tem o óvulo... algum obstáculo na trompa? Exatamente, um problema de aderência. E a trompa e o óvulo também. A mulher pode ovular normalmente, jovem, mas a trompa perde a capacidade, por um processo aderencial, de captar as fibras que fazem aquela função de aspirar o óvulo, ela deixa de funcionar. Então a gente tem o fator tubo peritoneal. Existem outras teorias que a endometriose tem uma maior associação com o fator imunológico, mas isso está muito mais no campo teórico. Por isso que o tratamento da endometriose e infertilidade, na imensa maioria das vezes, é a nossa fertilização in vitro, é o bebê de proveito, porque a gente faz um bypass na trompa. É o mesmo tratamento do fator tubo peritoneal. A gente aspira o óvulo, colhe o sêmen, fertiliza no laboratório e transfere direto no útero. Nesse caso, a endometriose não dificulta a fertilidade. Mas eu queria falar mais de diagnóstico e tratamento dessa endometriose que hoje parece que está na moda até, de tanta gente que tem. Talvez tanta gente que tem, ou se faz tanto diagnóstico e parece que tem mais do que tinha antigamente. De qualquer forma, Isabel, o diagnóstico da endometriose, ele é clínico, exame físico, exame laboratorial. Clínico é aquelas pacientes que desde que começam a menstruação tem muita cólica, mas não é pouca coisa, que ela te relata que ela tem que ir para o pronto-socorro, não sai de casa, perde dia de trabalho, quer dizer, coisa importante. Esse é o mais importante. O outro sinal importante é dor a ter relação, a dispareunia, porque os focos de endometriose podem crescer e levar a, dependendo da posição que o casal tem em relação, a ter dor, principalmente de profundidade na relação. Outro sinal que a gente chama a atenção da endometriose. Sem contar evacuação com sangue durante a menstruação ou a paciente urinar com sangue também durante a menstruação, que são casos bem mais raros e que, de qualquer forma, então, a gente leva em consideração a clínica. O exame físico, então, um toque bimanual criterioso, um exame ginecológico, a gente consegue palpar massas, tumores e que levam a gente a pensar na endometriose. E o diagnóstico radiológico, ele é fundamental. E hoje em dia, a ultrassonografia pélvica transvaginal com preparo intestinal e principalmente em olhos bem treinados, a gente praticamente fecha o diagnóstico da endometriose. Em alguns casos é necessária a complementação com a ressonância nuclear magnética, que também ajuda nesse diagnóstico. Feito isso, então, o tratamento.
Quando tem muita dor e tem alguma tumoração e que isso incapacita as atividades diárias da paciente, então aí vem a videolaparoscopia, que também é um método diagnóstico, mas principalmente terapêutico. Sim, porque aí você faz uma cirurgia por videolaparoscopia e retira aqueles tecidos. Exatamente, então, que cresceram os focos de lugar. endometriose. O grande problema do tratamento cirúrgico é que, como já deu para a gente explicar um pouquinho, a endometriose é uma doença sistêmica. Então, não adianta você tirar um pontinho, tem outro que pode crescer 2, 3, 5 meses depois. E que naquele momento ele estava aquiescente, ou estava microscópico. Então, é uma doença sistêmica, a gente tem que pensar como um todo. De qualquer forma, quando tem nódulos, o endometrioma, que é a principal forma da endometriose, que são cistos de endometriose no ovário, acima de 4, 5 centímetros que incomodam, então tem uma abordagem cirúrgica. Então esse é o grande problema. Se tem uma indicação cirúrgica, que se faça bem e uma vez só. Não há mais espaço para reavaliação cirúrgica, não há mais espaço para se fazer uma segunda videolaparoscopia. Por quê? Porque cada vez que você faz uma vídeo, você retira tecido doente, mas você também retira tecido saudável. E você vai tirando a reserva ovariana dessas pacientes. Então, moral da história, entre fazer uma fertilização in vitro numa paciente que tem endometriose ou fazer uma fertilização in vitro numa paciente que não tem endometriose, graças a 2, 3 videolaparoscopias que retiraram tudo, inclusive o que ela tinha de ovário, é muito melhor fazer uma videolaparoscopia em quem só tem endometriose. Então, esse é um sinal que a gente coloca e que já é aceito por a imensa maioria dos endoscopistas, que se há uma indicação de videolaparoscopia não para diagnóstico, mas para tratamento, né? Então, que se faça uma vez só, para que se tire o mínimo possível de tecido saudável, senão a gente vai comprometer a reserva ovariana e a gente vai comprometer muito o resultado da reprodução assistida, muito o futuro reprodutivo dessas mulheres. Pode acontecer dela ficar sem óvulos? Todos os dias acontece isso. Quando a gente recebe nas nossas clínicas, e tirando a história, antecedentes cirúrgicos, mais de 2 videolaparoscopias, a imensa maioria dessas pacientes já tem uma queda importante da reserva ovariana e a gente tem uma taxa de sucesso baixíssima, chegando ao ponto de não ter óvulos suficientes na fertilização in vitro. E mulheres jovens. E aí só com óvulo doado. Que é um outro capítulo, né? E que a gente tem muita dificuldade, principalmente nas mulheres jovens, saudáveis, de indicar a ovodoação. Ok. Muito obrigada, doutor Arthur. Every time we say goodbye, I die a little. Every time